já estou aqui, me sinto cansado, me sinto sem força. E às vezes essa interrogação, será que eu poderia me sentir assim, é o que te deixa mais abatido. É o que te deixa mais sem ânimo. Sabe, Paulo precisou escrever nesta carta para esta igreja que, olha, eu sei que vocês já tiveram muitas experiências com Jesus, eu sei que vocês conhecem a Jesus, mas vocês precisam se lembrar, é preciso se fortalecer de novo e de novo e de novo, e quantas vezes forem necessárias, Wagner, até que ele venha. Você não pode desistir de buscar força. Você não pode ficar sem paciência com você. Eu não sei se você já passou, fica sem paciência com você mesmo. Já, aquela coisa assim, um ranço com você mesmo. Já teve isso assim? De novo, eu estou sem força. A Maria falando assim, ó, eu também, Maria. Já... Sabe o ranço com você mesmo? Assim, de novo sem força. Mas de novo, abatido. Sim, de novo, porque eu não sou a fonte. Você não é a fonte. Mas nós podemos beber da fonte, e de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes nos sentirmos abatidos, disso se trata, a maturidade na fé. A espiritualidade, ela não pode ser medida pela pessoa que nunca se cansa. A espiritualidade, a maturidade na fé, é medida por quantas vezes você se fortalece depois de se cansar. Estou cansado, busco força. Estou abatido, busco força de novo. Ai, meu Deus do céu, que peso, vou buscar força então, mais uma vez. E quantas vezes forem necessárias. Isso é normal para quem quer continuar crescendo e caminhando. Você entendeu isso, meu filho? Você entendeu que a carta era para crente? Era para mim, era para você, era Jesus falando. É normal você se sentir assim, só é normal, não é normal você continuar assim. É possível você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Amém ou não amém? Segunda coisa que nós vamos entender nesse texto, né? Eu quero te chamar a atenção. Pessoal do Enem aí, presta atenção, presta atenção. Porque olha só, ele traz uma conjunção aditiva. Olha aqui, ó. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como é que é esse negócio da conjunção aditiva? Como é que é esse negócio do e? Tá? É um recurso que é utilizado, um recurso do discurso, da linguagem, que é utilizado quando você quer somar diferentes elementos, contando elementos que são diferentes. Então, é preto e branco, são duas cores distintas, tá? É banana e maçã, são duas frutas distintas. Então, quando você quer somar no seu discurso, tá? Na mesma frase, elementos que são distintos, mas que se somam, você usa uma conjunção aditiva. E Paulo fez isso aqui. Ele fala, olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso me leva a pensar que ele está falando de duas coisas que são diferentes. Fortalecer no Senhor é uma coisa que tem que se somar a outra. E na força do seu poder é outra coisa. Você está entendendo isso aí? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. São duas experiências diferentes. São duas coisas que se somam, mas são experiências que precisam ser compreendidas de maneira distintas. Vamos entender a primeira experiência? Fortalecei-vos no Senhor. Grife aí na sua Bíblia. No Senhor. Paulo está dizendo, a força que você precisa vem de uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor. Essa força não vai vir de você mesmo. Não vai vir de você autocompreender-se, de você esmerar-se na compreensão de todos os seus pensamentos e de todos os seus sentimentos. Daí a sua força virá, fortaleça-se em você mesmo, na sua autocompreensão. Paulo está dizendo, ó, não é bem assim. E não é bem assim mesmo, né? Porque eu não sei de vocês, mas eu já presenciei experiências que, quanto mais me conheço, mais cansada eu fico de mim mesma. Então não tem garantia que em conhecer a si mesmo, em ter em si mesma a fonte, a gente vai conseguir renovo. Às vezes não vai dar certo isso. Paulo está dizendo, também não é no outro. Fortalecei-vos nos seus relacionamentos positivos.
Gente, é maravilhoso ter relacionamento positivo, sim ou não? Mas Paulo está dizendo, Rosinete, se você estiver dependendo de renovar suas forças, não dá para colocar garantia nisso. Que é nos relacionamentos que você vai ter. Não é isso. Fortalecei-vos no Senhor. Ele diz, é uma pessoa específica, é uma fonte específica no Senhor. Isso nos permite pensar, minha Larissa, que sem um relacionamento pessoal com Jesus, nós vamos nos sentir cada vez mais cansados. Isso nos leva a pensar também que é o seguinte: quando o cansaço e o abatimento bater na sua porta, receita infalível é correr para Jesus. Separar um tempo de comunhão com Ele. Separar um tempo de intimidade com Ele. Separar um tempo de oração com Ele. Fortalecei-vos no Senhor. É nessa pessoa. Fora dele é roleta russa. Pode vir, pode não vir, às vezes vai acontecer, às vezes não vai acontecer. E aí a gente se frustra, porque a gente esperou que o outro nos desse uma força. Já ouviu essa expressão? Vamos dar uma força aí. Eu trabalhava antes de vir para campus, eu trabalhava com vendas, né? Antes de ser pastora. Era vendedora, eu vendia plano de saúde, vendia turismo também. Aí, às vezes, né? Quando você já não tinha mais argumento, já não tinha usado todo argumento para a pessoa comprar o plano de saúde, não tinha mais argumento nenhum. E a pessoa, não sei, estou com dúvida, foi Jesus Cristo, meu pé já doendo, eu querendo ir para casa, eu já tinha rasgado todo o meu verbo ali. Quando não tinha mais argumento, falava, dá uma força aí. Poxa, está faltando só esse planinho para eu ir para casa. Dá uma força. A gente endereça o outro isso, né? Dá uma força aí, Cássio. Dá uma força aí, dá uma moral, não tem? Gente, é tão maravilhoso quando alguém te dá uma força aí, né? Quando te dá uma moral. Mas a questão é que nem sempre a moral vai vir. A questão é que nem sempre o outro vai estar disponível para dar uma força para você. E é por isso que Paulo está dizendo que você, na sua caminhada, no seu desenvolvimento cristão, vai se sentir cansado. É normal. Mas você precisa se fortalecer no Senhor, projetando suas expectativas sobre Ele, investindo no seu relacionamento com Ele. E quando você faz isso, você se coloca de pé novamente. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você que entrou aqui hoje, não conseguindo mais dar um passo à sua frente, sabe Deus como você chegou aqui, mas você vai beber da fonte que é o Senhor. Você chegou aqui frustrado, decepcionado com alguém que não te deu uma moral, não te deu uma força. Você vai trocar agora essa projeção. A palavra é para mim, a palavra é para você, no Senhor, é Ele. E aí depois vem a outra parte da frase, o final da frase, depois do E. Lembra da conjunção aditiva? São duas coisas diferentes. Fortalecei-vos no Senhor, isso é uma coisa, mas não parou aí não. Tem um outro recurso, ó. Mais um recurso aí. E aí vem o outro recurso. Na força do seu poder. Kátia, parece que é a mesma coisa, mas não é. Não é. Não é. Sabe por que não é? Veja só. Pamela, veja só. Malucimar, manda um abraço pro Fábio. Hein, manda para o seu esposo. Aqui, não é a mesma coisa, não. Aqui, presta atenção. Algumas pessoas se apaixonaram por Jesus. E amam Jesus. Se alguém falar assim, você quer outro Deus? Vai falar assim, de jeito nenhum. Não quero de jeito nenhum. Mas se acostumaram a ficar com partes de Jesus. Por exemplo, eu gosto do colo de Jesus. Eu gosto do acolhimento. Como que o acolhimento de Jesus é uma coisa. Então eu me relaciono com Jesus na base desse acolhimento, porque esse acolhimento me afaga, é tudo que eu preciso, esse acolhimento. Outras pessoas desfrutam muito da graça, assim, mergulham na graça, buscam, ai, Jesus é graça, Ele me perdoa tanto. O perdão de Jesus, olha, o acolhimento de Jesus, olha, a graça de Jesus, olha, o colo de Jesus, o amor de Jesus. Ah, eu me sinto tão amado. Eu me sinto tão amada,
Por que você está com Jesus? Porque o amor de Jesus é uma coisa que me constrange, é tão imenso. Mergulho no amor de Jesus. São partes de Jesus, que é um todo. Mas alguns filhos e filhas, às vezes se acostumam a deixar de lado uma outra parte de Jesus, que existe nele, tanto quanto o amor, tanto quanto a graça, tanto quanto o perdão, tanto quanto o acolhimento, que é a força. Se relaciona um pouco com a força. Mas Paulo está dizendo assim, você precisa se lembrar que Jesus não é só amor, Jesus não é só perdão, Jesus não é só graça, Jesus não é só colo, Jesus não é só acolhimento. Você tem caminhado abatido, você tem caminhado cansado, porque você tem usufruído menos de algo muito poderoso que há em Jesus, que é a sua força. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja, se nós não bebermos dessa fonte da força, Cris, nós vamos estar certos do amor de Deus por nós. Nós vamos estar recebendo perdão para os nossos pecados, mas as nossas emoções podem estar abatidas, cansadas, e a nossa caminhada pode estar lenta. Por quê? Estamos bebendo da força menos do que poderíamos. A força para você, filha, na mesma intensidade de amor, no mesmo nível de graça, de perdão, a força. Ele diz, fortalecei-vos na força do seu poder. A gente precisa treinar a nossa alma a fazer isso, sabe? E duas figuras que nos ajudam a entender muito essa completude de Jesus, é a figura do Cordeiro, né? Que é aquela figura assim de entrega, que é aquela figura assim de misericórdia, né? Que é sacrificado, né? Para uma finalidade. Então Jesus, ele foi morto como um cordeiro, ele foi entregue como um cordeiro, ele verteu o seu sangue na cruz, na imagem de um cordeiro, aquela imagem do sacrifício da cruz. A imagem de um cordeiro que é entregue, um cordeiro puro, santo, é uma imagem de misericórdia, sim ou não? É uma imagem de amor, sim ou não? Mas outra figura que nos ajuda a entender aí essa completude de quem Jesus é, e essa força que a gente precisa usufruir, é a figura do leão. O mesmo que é o cordeiro é o leão. O mesmo que é amor e acolhimento e colo, é o leão que ruge. Sabe, Provérbios vai dizer, Provérbios capítulo 30, versículo 30, que o leão é o mais forte de todos os animais. A Bíblia descreve o leão assim, Provérbios. E eu fico pensando, por que será que uma das figuras que a Bíblia usa para nos falar de Jesus é a figura do leão? É porque ele é o mais forte mesmo, ele é o mais poderoso mesmo, e essa é a fonte onde está a força que você precisa. O leão, que é o mais poderoso, o mais forte de todos. Apocalipse, capítulo 10, versículo 2, versículo 3, a visão que João teve, sabe, desse leão tão poderoso, tão imponente. Diz assim, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E que é isso? Quando Jesus aparece, quando o leão aparece, os trovões fazem barulho. Você tem que ter poder para isso. Essa era a visão que João tinha. Em diversos momentos a Bíblia fala do como que o poder do Senhor move, atua. Mas a questão é o quanto nós temos bebido dessa fonte de força, de coragem,
Ele é amor, Ele é graça, Ele é acolhimento, Ele é colo, Ele é perdão, mas Ele é força. E às vezes você está bebendo da graça, do perdão, do acolhimento, do colo, mas está bebendo pouco da força, menos. Você pode requerer isso em nome de Jesus. Dizer, Senhor, estou precisando disso aí agora. Eu sei que o Senhor tem, eu sei que o Senhor é. O Senhor é a minha fonte, eu aprendi que o Senhor é a minha fonte, e eu estou precisando disso. Se você tomar essa decisão de que vai usufruir do tudo que o Senhor é, da força que Ele tem, e vai recorrer a isto, Catrine, vai acontecer com você o que a palavra nos descreve em Isaías, capítulo 40, versículo 29. E eu termino essa palavra assim, que diz assim: Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor nenhum. Os jovens se cansarão e se fadigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É a promessa de Deus para mim e para você. Meu desejo e a minha oração é que você não se culpe por estar se sentindo fraco, mas que você entenda que na caminhada de um homem de fé, de uma mulher de fé, isso vai acontecer. Isso pode acontecer, mas nós podemos nos fortalecer no Senhor. Meu desejo, a minha oração é que você entenda que em nenhuma outra pessoa está a sua condição de se fortalecer novamente, mas nele. Então busque a Ele, separe tempo para estar com Ele, dê prioridade a Ele nos seus dias. Meu desejo e minha oração é que você se fortaleça na força do Senhor. O poder que